Hoje eu vou tratar com vocês de um assunto que envolve dilatação de todo o sistema urinário. Envolve dilatação do ureter, isso chega até o rim, acaba criando uma ureterohidronefrose. Muitas vezes o diagnóstico vem na vida intrauterina, ou seja, o seu ultrassom do seu filho, a senhora vem fazendo o pré-natal e o ultrassom já detecta uma dilatação de todas as vias urinárias. Começando pelo ureter, que é o canal que leva a urina do rim para a bexiga, e ele acaba chegando no rim, causando dilatação. Um dos diagnósticos possíveis nessas hidronefroses, que hoje são, como eu falei, já suspeitadas ainda antes do nascimento, e a gente confirma o diagnóstico após o nascimento, é o mega-ureter. O mega-ureter obstrutivo, e uma das preocupações é porque ele pode ser diagnosticado dessa forma, que é uma forma que a criança ainda não está sofrendo, ou pelo menos não teve infecção, mas existe também o diagnóstico feito a partir de uma infecção urinária grave, e a investigação da infecção urinária nos mostra se tratar do mega-ureter. O que nós vemos invariavelmente é isso aqui, um exame à esquerda, vocês observem, toda a via urinária extremamente dilatada. Se nós fizermos um ultrassom, vejam o ureter dilatado chegando na bexiga. Aqui, no caso, era uma ureterohidronefrose bilateral. Eu tenho a bexiga e os dois ureteres passando por trás. Então, esse é um exemplo de um paciente que está sendo submetido. Geralmente é uma obstrução do ureter na entradinha na bexiga, como os senhores veem nessa imagem. Essa é a área doente, ela causa uma enorme dilatação do ureter. E vocês observem aqui o ponto de obstrução, o ureter extremamente dilatado, e apesar do ureter ter sido seccionado da bexiga, não há fluxo de urina. Então, hoje a gente já conhece um pouquinho por que essa doença ocorre, há uma série de alterações na sua formação bioquímica, muscular, mas veja só, muitas vezes os mega-ureteres são diagnosticados de forma assintomática, outras vezes eles ocorrem após febre, infecção, é mais comum em meninos, 4 vezes para cada uma menina, e 1/4 dos casos ele pode ocorrer de forma bilateral. O grande problema do mega-ureter é que ele acarreta uma dilatação, ou seja, é como se essa obstrução ela acabasse refletindo no rim, causando uma dilatação de graus variados que vão estar se relacionando com o risco desse paciente desenvolver perda de função renal. Muitas vezes a obstrução é tão forte que ela espreme o rim completamente e você vai trocando uma área que funcionaria como filtro do sangue, para que prolongasse realmente a produção da urina. Isso acarreta um problema muito significativo. Às vezes o rim nasce com uma sequela já intensa e o nosso objetivo, que fazemos na urologia pediátrica, é realmente salvar esses rins. E é possível, principalmente se esses pacientes chegam até nós numa fase inicial da vida, numa fase precoce, em que a cirurgia reconstrutiva ela nos permite tirar esse esforço, tirar esse peso e realmente salvar esse rins. Existem situações clínicas diferentes, eu acho que não vem o caso aqui eu detalhar, mas é muito importante que o diagnóstico seja feito de forma precisa. Eu posso dizer para vocês que em alguns casos existe uma tendência de evolução clínica conservadora, ou seja, que nem a necessidade de se operar, se pode acompanhar esse paciente de perto, com exames periódicos, e há muitas vezes a tendência daquela área obstrutiva ser devagar incorporada dentro da bexiga e aquela obstrução ter uma resolução espontânea. Nos casos mais graves isso não é possível. Nós temos que abordar, remover a área doente, reimplantar esses ureteres, e existem diversas formas de se fazer esse tipo de tratamento. O mais importante é que isso seja feito no momento adequado e realmente nas melhores condições técnicas possíveis. E é para isso que nós estamos aqui, para esclarecer, lembrando a vocês que podem estar vendo esse filme preocupados,
porque foi diagnosticado, às vezes até antes da criança nascer, essa dilatação das vias urinárias. Existem outros diagnósticos diferenciais. É importante que o urologista pediátrico possa conduzir esse caso. Muitas vezes o médico obstetra ele não tem um conhecimento de um profissional urologista pediátrico, ele acaba não encaminhando ou ele deixa. O ideal é que o urologista pediátrico possa ver os pais antes de nascer, principalmente para organizar como deve ser feito o pós-natal. A investigação, infelizmente nós temos vários casos em que não foi dada essa atenção, o obstetra não fez o encaminhamento correto, os neonatologistas não estão habituados a receber esse tipo de doente e as crianças acabam chegando a nós até um pouco tarde, às vezes o rim já sem função, por falta de orientação adequada de um especialista, que deve ser o urologista pediátrico. Então, eu queria, de alguma forma, poder contribuir, se realmente vocês tiverem algum problema nessa área, nos megaureteres, e me colocar à disposição também nesse assunto, que é uma área que nós dominamos dentro da nossa especialidade exclusiva, que é a urologia pediátrica, e que a gente possa encontrar a melhor solução possível.